pessoal, sejam bem-vindos ao canal. E hoje, o meu lado leitora, bibliotecária, amante de mangás, está extremamente feliz de falar com vocês sobre o sonho de uma apaixonada por livros. Não vou parar até virar uma bibliotecária, que assim, está maravilhosa esta edição, feita pela New Pop também. A New Pop anda trazendo aí uns mangás bem caprichados, inclusive ele veio com sobrecapa, uma sobrecapa mais plastificada para proteger o mangá, e assim, ele é simples, né, aqui na capa mesmo, mas eu achei muito bonito que quando você olha de perto, assim, aqui no vídeo não vai aparecer, mas ele meio que imita um livro mais antigo, e também aqui eles fizeram num tom marrom meio dourado, que ficou muito bonito. Então, assim, o que é exatamente o sonho de uma bibliotecária, certo? A princípio, ele começou como uma light novel. O que é light novel, Kimi? É uma história contada mesmo normal, um livro, né? Só que tem poucas imagens. A gente tá tendo aí uma leva grande de light novels vindo aí pro Brasil, certo? Então ela tem umas categorias um pouco diferentes de um livro normal, que eu não vou conseguir explicar direito para vocês, mas entendam que geralmente as light novels, elas viram mangás depois e animes, certo? Então, no Japão, já existem 33 volumes da light novel, que foi publicada em 2015. No Brasil, a gente tem a publicação na primeira parte da light novel, então são os 3 primeiros volumes. Não sei se a New Pop vai trazer o resto, porque querendo ou não, são 33 volumes. E tá caro o papel e tudo, então acho que eles publicaram essa primeira parte justamente para ver o que a galera ia achar. No Japão, existem atualmente 7 volumes publicados em 2016. No Brasil, são 3 volumes. Eu não sei se um dos volumes vai ser maior para compensar, porque assim, se são 3, e a gente for pensar que ele parece no formato 2 em 1 também, então seriam 6. Então, acho que um dos volumes é um pouco maior. Eles foram publicados em 2024. A classificação indicativa dele não está aqui, mas eu daria como classificação livre, porque não tem violência, não é um mangá extremamente complexo. Ele está categorizado como um shoujo, só que eu coloco além. Ele é um shoujo isekai. E eu vou explicar por que eu daria essa classificação para ele também. Existe uma animação, caso você queira assistir primeiro antes de ler o mangá, você encontra na Crunchyroll, e esse anime foi lançado em 2019. Foi assim que eu entrei em contato com essa história. Eu assisti os primeiros episódios, mas eu confesso que na época eu tava querendo animes mais dinâmicos, né? Então eu acabei desistindo de assistir, até porque são muitos episódios, tá, galera? Não é uma animação curta. Então já aviso a vocês que tem sim alguns episódios para acompanhar, certo? E o que é exatamente essa história? Você já imagina, né? Um sonho de uma apaixonada por livros. Não vou parar até virar uma bibliotecária. Inclusive foi muito engraçado, porque quando eu comecei a ler esse mangá, meu marido me olhou e disse: "Ha, tu já ganhou! Tu é bibliotecária." Então eu fiquei, que delícia! Eu sou uma amante de livros também. E eu sou bibliotecária. Que delícia! Então saí na frente da personagem. Então, assim, nós somos primeiro apresentados para Urano, que, pelo que dá a entender, é uma jovem mulher universitária que é apaixonada por livros. Apaixonada. Sabe aquela pessoa que lê de tudo, que tá sempre falando de livro, sempre pensando em livro, tudo livro. E vai acontecer uma situação específica que ela vai morrer. Por isso, Isekai. E aí, quando ela está, assim, nos últimos segundos de consciência dela, ela meio que faz um pedido para Deus, pedindo que ela seja reencarnada num mundo em que tenha livros e que ela possa continuar gostando de livros. Beleza? Aí nós temos ela acordando no corpo de uma menina de 6 anos, chamada Mine. Eu vou chamar de Mine, tá, gente? Porque é com Y. Chamada Mine, que
tem uma situação específica que ela é uma garotinha bem doente, só que a Urano, ela lembra da vida anterior dela. Então, quando ela acorda, ela já fica tipo, beleza, onde é que eu tô? Aí ela lembra o que aconteceu dela. Ah, será que eu reencarnei? Então, quem eu sou agora? Então, a gente percebe que, assim, como ela tem as memórias dela adulta, ela consegue meio que ir disfarçando que ela não é mais a Mine de antes, certo? Que ela agora é uma outra pessoa, apesar dela ter boa parte das memórias dessa menina. Aí ela, beleza, tá doente, e ela pede pra irmã que quer ler um livro. E a irmã fica tipo, o que é livro? Não sei o que é essa palavra. O que é livro? E aí ela começa, né? Como assim? Não sabe o que é livro. Aí ela fica, não, beleza. Talvez aqui seja um nome diferente. E aí ela vai investigar a casa, não tem um livro na casa. Daí ela fica, tá, beleza, entrando no desespero já, né? Eu tô numa casa que não tem livros, mas quem sabe porque meus pais não têm muito poder aquisitivo, então quando a gente sair, eu vou aproveitar e pedir pra comprar um livro na livraria. Aí ela sai, a gente vê que é um mundo similar ao mundo medieval, então conforme a gente vai vendo a cidade onde eles moram, e é cidade mesmo, eles moram dentro de uma construção em muro, então a gente tem a cidade em geral e tem uma parte que é dividida por um portão que é protegido, onde vive os nobres e a realeza, certo? E aí ela fica, beleza, onde é que tem uma livraria? Onde é que tem livraria? Onde é que tem livraria? E ela não vê livraria nenhuma. Ela vê ferreira, ela vê tintureira, ela vê hortaliças, hortifruti, ela vê um monte de outras coisas, mas não vê nenhum livro. Até que ela encontra um encadernado. E aí ela fica desesperada, pede pro moço quanto é que custa, e o moço olha para ela e fala: Ah, tu quer isso aqui? Isso aqui foi um nobre que me deu como compensação financeira porque ele não ia poder pagar a conta dele, mas isso aqui é carésimo, nenhum nobre consegue comprar isso aqui direito. E aí, a nossa Urano, no corpo da Mine, cai quase que em depressão, porque ela fica, beleza, eu estou num mundo em que os livros são extremamente difíceis de conseguir, meus pais não têm poder aquisitivo e não tem nada na minha casa. Eu vou entrar em desespero, certo? E a Mine, ela tem um corpo extremamente frágil. Ela não consegue andar sozinha, ela fica com febre muito fácil. Então a gente até fica tipo, bah, coitada, ela encarnou num mundo em que não tem livros e ainda por cima encarnou no corpo de uma criança doente. Mas vamos lá, vida que segue. E aí a Urano fica, não, se eu não posso ler, eu vou escrever minhas próprias histórias. Só que daí também a gente vai para outra questão. Escrever com o quê? Você não tem papel. Não existe papel. Não tem pena, não tem nada. Ela tá. Como é que se escreve aqui? Que eu também não sei. Então a gente vê a Mine tendo que passar pelo processo de alfabetização. E aí que é legal a história. Se você quer saber como é que era antigamente, antes da invenção da imprensa e do papel, você tem praticamente uma aula de como os livros eram fabricados antigamente. Porque a Urano lembra da história da fabricação dos livros, então ela tenta o método babilônico mesopotâmico, ela tenta o método egípcio, ela tenta vários métodos diferentes para poder criar o primeiro livro dela. E aí, claro que tem pessoas que vão perceber que, apesar dela ser uma garotinha doente de 6 anos, ela é muito inteligente em alguns aspectos. Claro, porque ela tem as memórias da Urano. Então ela é quase tida como uma garota prodígio, que o pessoal fica, putz, tadinha, né? Doente pra caramba, provavelmente não vai viver muito tempo, mas ó, como ela é inteligente. Então, assim, é uma história que a gente se questiona se tem como isso mudar, se a Urano, no caso, a Mine, vai conseguir fazer um livro mesmo, como é que ela vai fazer, porque ela tem que passar por processo de alfabetização, ela tem que pegar os materiais para produzir, ela tem que conhecer a fauna, a flora, como é que é o clima, como é que funcionam as coisas, como é que são as hierarquias que tem na sociedade, tudo isso ela vai ter que aprender do zero, porque a Mine não saía muito de casa e por ser uma criança de 6 anos, ela obviamente não prestava atenção em muitas coisas. Então também é um mangá um pouco mais parado, porque não tem tanta ação. Minha opinião, eu me encantei pela Mine / Urano
porque ela é extremamente ativa, ela realmente tem esse desejo de ter livros, de escrever, e a gente percebe que, assim, toda vez que ela bate num muro, ela vai lá e tenta de novo, certo? Então, assim, é muito legal acompanhar essa história, de ver como ela vai conseguir isso, e a gente fica na torcida. Shoujo geralmente significa romance. Se vai ter romance ou não, talvez a gente acompanhe a Mine crescendo. Mas assim, eu com certeza vou comprar os próximos volumes, até porque eu gosto de histórias que falam sobre livros. E para mim foi muito bom relembrar uma das minhas primeiras cadeiras da faculdade, que é justamente História do Registro Humano, que é quando a gente aprende como é que se registravam as coisas antigamente. Então, assim, se você é uma pessoa curiosa, eu super indico essa obra para você, tá bom, gente? Até porque, assim, tem bastante página para ler, não é aqueles mangás curtinhos, tem curiosidades, tem tudo aqui, certo? E ele tem 424 páginas, então, assim, você vai ter leitura por um bom tempinho, tá certo, gente? Então eu vou ficar por aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Se você já leu o mangá, deixa aqui nos comentários. Se você já assistiu o anime, também deixa aqui nos comentários. Se você gostou da obra, vamos conversar para incentivar. Se você não gostou, também coloque quais são seus pontos negativos para não ter gostado, certo? Então, deixo aí abertos os comentários para vocês. Eu vou ficar por aqui. Beijinho. E até mais, pessoal!